Boa noite, meus amigos e minhas amigas do canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos gravar então o nosso vídeo de hoje, no nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe o seu like, seu comentário, sua dúvida, pergunta. Clique aí no sininho para você receber as nossas notificações, tá bom? Então, gente, hoje nós vamos fazer o segundo e último vídeo sobre a perseguição que a igreja vem sofrendo e sofreu desde o primeiro século, a igreja. Assim, nós vimos na aula passada, tanto na Sagrada Escritura quanto na Sagrada Tradição, que assim como Jesus Cristo foi perseguido, o seu corpo, que é a igreja, também será perseguido. Então hoje nós vamos provar isso na prática, nesses 2000 anos, todas as perseguições que a igreja sofreu de dentro e de fora. Então, a igreja sofreu perseguição de fora, das pessoas de fora da igreja, e também de dentro da igreja. E acontece a mesma coisa hoje. A igreja hoje é perseguida por gente de fora da igreja e até por gente de dentro da igreja. Sempre foi assim, sempre será. Lembrando que Jesus escolheu 12 apóstolos, no meio de 12 teve um Judas, nós vimos. Jesus disse que na igreja tem o joio e tem o trigo. Então, gente, as perseguições vão acontecer até a parousia, até Jesus voltar. Nós vimos na aula passada. Agora, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, cabe a cada um de nós perseverar, porque a perseguição vai ser forte. Mas se a gente tiver fé e se a gente estiver no time do Senhor, a gente vai vencer as perseguições. Então, hoje, eu quero ver com vocês todas as perseguições que a igreja sofreu nesses 2000 anos. Então, nós vamos fazer aqui um resumo. Claro que eu não vou poder aprofundar. Por isso que é bom a gente estudar a história da igreja. Tá? Tem muitos livros bons de história da igreja. Tem apostilas, livros muito bons para a gente poder estudar esses 2000 anos de história da nossa igreja. Ninguém ama aquilo que não conhece. Para você amar a igreja, você tem que conhecer a igreja. E a igreja só não acabou até hoje, justamente porque ela é a esposa do Cordeiro. Ela é o corpo de Cristo. Ok? Então, gente, eu quero estudar com vocês, então, essas heresias. Ok? A primeira perseguição que a igreja sofreu, no primeiro século, foi a perseguição dos judeus. Os judeus, eles perseguiram Jesus, eles não aceitaram Jesus como Deus, e depois eles perseguiram os cristãos, São Pedro, São Paulo. Tanto que São Paulo, ele viu que não ia conseguir nada com os judeus,
e ele começou a evangelizar os pagãos. Eu vou evangelizar os pagãos, porque os judeus não querem saber. Então eu vou evangelizar. Então ele começou a viajar para todos os lugares para poder levar a palavra de Deus para os pagãos, aqueles que não eram judeus. E aí os judeus começaram a perseguir não só São Paulo, os apóstolos, mas todos aqueles que eram cristãos, assim como perseguiram Jesus, já que eles não aceitavam Jesus como Deus, como Filho de Deus. Mas isso, gente, é os judeus da época, do primeiro século. Hoje a igreja tem um diálogo religioso muito bom, graças a Deus, com os judeus. Então a gente não pode ter raiva dos judeus. Hoje a igreja tem um relacionamento muito bom com os judeus. Claro, infelizmente eles ainda não aceitam Jesus como Deus, mas pelo menos eles não perseguem mais os cristãos. Então hoje, graças a Deus, tem um respeito das duas partes. Tanto que a igreja chama os judeus dos nossos irmãos mais velhos. Porque lembrando que os judeus são povo de Deus, são povo escolhido lá do Antigo Testamento. E São Paulo diz que eles vão se converter antes de Jesus voltar, e nós rezamos para que isso aconteça. O próprio Jesus era judeu, né? Nasceu judeu. Nossa Senhora era judia, os apóstolos eram judeus, então não podemos ter raiva dos judeus. Não podemos ser antissemitas. Eu não gosto dos judeus, os judeus são amaldiçoados, nada disso. O Papa Bento XVI já falou. Os judeus não podem ser responsabilizados pela morte de Jesus. Quem matou Jesus foi um sistema. Os judeus da época também participaram, mas não foi só os judeus, os romanos, e todos nós pecadores levamos Jesus à morte. A igreja ensina isso, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Então nós também temos culpa também, não é só os judeus, ok? Depois da perseguição dos judeus, veio a perseguição dos romanos, dos imperadores romanos, que foi muito pior do que a dos judeus, que os judeus, pelo menos, eles, claro que alguns, poucos judeus apedrejavam os cristãos, como São Paulo, quando era judeu ainda, né, tolerava isso, a gente vê lá Santo Estevão, mas quem matava mesmo os cristãos eram os romanos, a mando dos imperadores. E isso foi até o ano 313, que Constantino proibiu matar os cristãos. Então, gente, foi um banho de sangue. Tanto que a igreja, eu já falei isso aqui muitas vezes, a igreja não tinha liberdade de culto, não tinha liberdade religiosa. A religião do imperador, que tinha muitos deuses, tinha que ser a religião de todo mundo. É a besta do Apocalipse, é o imperador romano. Ele se julgava Deus e ele, a religião dele tinha que ser de todo mundo. Como a igreja não aceitava isso, os cristãos não aceitavam isso, ele matava os cristãos. Então o que os cristãos faziam? Se reuniam nas catacumbas de Roma, nos cemitérios de Roma, para celebrar a missa no túmulo dos mártires, dos santos que morriam dando a vida por Jesus. Isso foi até o ano 313, quando Constantino se converteu, por causa da mãe dele, Santa Helena, e ele proibiu matar os cristãos. E no ano 380, outro imperador chamado Teodósio colocou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então foi onde que os imperadores se converteram ao cristianismo, ok? Então a segunda perseguição foi dos imperadores romanos. Depois começaram as heresias de dentro da igreja, por isso que eu falei, tem heresias de fora da igreja e heresias de dentro da igreja. Essas são de fora, os judeus, os romanos eram de fora da igreja. Agora nós vamos ver heresias de dentro da própria igreja, do próprio cristianismo. As divisões que Jesus tanto ensinou lá em João 17. Quem divide é quem? É o diabo, não é Jesus. Jesus não quer a divisão dos cristãos. Então a primeira divisão dentro do cristianismo foi os chamados judaizantes. O que é isso? Está lá em Atos capítulo 15. A igreja teve que fazer até um concílio para isso, para combater essas heresias. A primeira heresia foi no ano 49, depois de Cristo. O que é os judaizantes? Os judeus estavam se convertendo ao cristianismo, estavam vindo do judaísmo, mas só que eles ainda traziam certas práticas judaicas, principalmente a circuncisão, que está lá em Gênesis 17.
todo judeu, para ser judeu, ele tem que circuncidar, ou seja, cortar um pedaço da grande do pênis, como se fosse a operação de fimose hoje. Todos os judeus têm que fazer isso, para pertencer ao povo judeu. Está lá em Gênesis 17, é uma lei judaica. Só que o cristianismo não é uma seita judaica, então o cristianismo não precisa de circuncisão. Então os cristãos começaram a brigar. Uns falavam que tinha que circuncidar, outros falavam que não. São Paulo é um que bateu o pé. São Paulo falou, não precisa de circuncisão. Só precisa de quê? Do batismo. Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo, não é quem crer e for circuncidado. Então, para nós cristãos, não precisa de circuncisão, porque a circuncisão é coisa dos judeus. E ele estava correto. Então, houve essa briga dentro do cristianismo, a igreja precisou fazer um concílio com os apóstolos, está em Atos capítulo 15, e aí a gente vai ver, então, a igreja decidindo que não precisa mais de circuncisão. Aí dali começaram as outras heresias. Aí vem o milenarismo, que é uma heresia que foi no começo da igreja, depois passou e agora voltou de novo com a reforma protestante. Mas sobre o milenarismo eu não vou abordar, porque eu quero fazer um vídeo um pouco sobre isso, contando um pouco sobre esse negócio de milênio, de arrebatamento. Eu quero fazer um vídeo sobre isso, que muita gente pergunta, tem dúvidas sobre isso. Então esse milenarismo eu não vou abordar aqui hoje, vou fazer um vídeo só sobre isso. Aí depois veio o gnosticismo. O que é o gnosticismo? É uma espécie de ateísmo. O que é isso? A pessoa diz assim, se Deus existe ou não existe, nós não podemos provar. E não vai provar nunca. A ciência nunca vai provar Deus, porque Deus é maior do que a ciência. Ninguém consegue provar Deus. Deus, gente, é fé. Deus é revelação. É na Bíblia e na tradição. Ninguém vai provar Deus. Ninguém vai provar um milagre. Ninguém vai provar isso. A ciência diz que não tem explicação para o milagre, mas ela não vai conseguir provar um milagre. Como é que você vai provar uma pessoa que está desenganada de um câncer, a pessoa é curada? Você não vai provar nunca. Uma pessoa que está aleijada e levanta. Não tem como provar. Deus é a mesma coisa, gente. Ninguém prova Deus. Ninguém vai. Se você esperar a ciência provar Deus, você nunca vai acreditar em Deus. Então, o gnosticismo era isso. Tá? Deus nós não podemos provar. Só que Deus é fé, não é ciência. Deus é revelação. Jesus se revelou como Deus, falou do Pai, falou do Espírito Santo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso era o gnosticismo, outra heresia. E cada heresia dessa, gente, era uma confusão dentro da igreja, era uma briga. Aí como os cristãos não aceitavam, aí muitos, aí ficava aquela divisão, como é hoje, infelizmente, no cristianismo. Mas a igreja fazia os concílios, conseguia vencer as heresias, aí depois já vinha outra. Aí depois temos o montanismo, de Montanho, que era um sacerdote, começou a dizer que o Espírito Santo encarnava nele. Aí, gente, não é um herege, aí é um falso profeta, né? Porque o Espírito Santo é Deus. Como é que o Espírito Santo vai encarnar numa criatura? Nós temos o Espírito Santo, mas ele não encarna em mim. Eu não posso dizer isso. Ah, o Espírito Santo encarnou em mim. O Espírito Santo é Deus. Nós somos criatura. Deus é Deus, a criatura é criatura. Então, esse Montanho aí começou a dizer que ele era o Espírito Santo. Começou a dizer que ele era a terceira pessoa da Santíssima Trindade, praticamente. Isso não é uma heresia, isso é um falso profeta. Mas conseguiu pegar muita gente. Fazer o quê? Aí depois vem as chamadas heresias trinitárias. O que é isso? Começaram a questionar a Santíssima Trindade. Por exemplo, arianismo. Era um padre chamado Ário, era um bispo chamado Ário, começou a dizer que Jesus não era Deus. Jesus era um grande homem, um homem extraordinário, o maior dos homens, mas não era Deus. Então a igreja teve que se reunir de novo, fazer outro concílio para falar que Jesus Cristo é Deus. Se ele não for Deus, ele não pode salvar o mundo. E os milagres de Jesus? Só Deus pode fazer milagre. Como é que Jesus não era Deus? Ele era um homem, ele era uma pessoa divina com duas naturezas, a humana e a divina. Era homem, mas era Deus. E outra coisa, se ele não era homem, se ele não era Deus, ele não podia ser o Salvador.
Por que ele é o único mediador entre Deus e o homem? Porque ele é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Se Jesus não é Deus e ele não é homem, ele não pode salvar a humanidade. Então, mais uma heresia que a igreja teve que combater. Aí veio o macedonismo. Macedônio era um outro bispo que começou a dizer que o Espírito Santo não é Deus. Aí a igreja teve que se reunir de novo em concílio para combater essa outra heresia. Claro que o Espírito Santo é Deus. Jesus falou dele, falou do Pai, falou do Espírito Santo. Eu vou, mas vou mandar o Espírito Santo para que fique eternamente convosco. Então é Deus. Então a igreja fez aquele credo mais elaborado, aquele credo maior, niceno-constantinopolitano, onde a igreja falou: o Espírito Santo é para ser adorado. Se ele é adorado, é Deus. Só pode se adorar quem é Deus. Então o Espírito Santo é Deus. Então a igreja teve de novo que combater mais uma heresia. Aí depois veio o maniqueísmo. O que é isso? Um outro sacerdote começou a dizer que existiam dois deuses. Um Deus bom, que só criou coisas espirituais, e um Deus mau, que só criou coisas materiais, que a matéria era má, que o corpo era mau, e que Jesus então não se encarnou. Por quê? Porque Jesus não ia se encarnar numa matéria má. Claro que Jesus se encarnou. São João diz lá, quem não reconhece que Jesus se encarnou como homem é o anticristo. Claro que Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria, se fez homem. Está lá, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Claro que se encarnou. Então, mais uma heresia que a igreja teve que combater. Outra coisa, não existe dois deuses. Se fosse dois deuses, um seria maior do que o outro. Não pode existir dois deuses. Deus é um só. Santíssima Trindade é um só Deus em 3 pessoas, mas é um Deus só. Porque se existisse dois deuses, gente, um seria maior do que o outro. E aquilo que é maior do que Deus não é Deus. Então, mais uma heresia que a igreja teve que combater. O priscilianismo, mesma coisa. Começou a falar também que Jesus não tinha uma natureza também humana, só tinha natureza divina. Outro erro, claro. Jesus tinha tudo que nós tínhamos, menos o pecado. Está lá na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus diz bem claro, Jesus era homem. Ele só não teve o pecado, mas o resto ele teve tudo. Sentiu angústia, sentiu sede, fome, tudo, frio, tudo. Aí depois continuou o apolinarismo, falando que Jesus não tinha uma vontade humana. Claro que tinha vontade humana, mas a vontade divina dele era maior do que a vontade humana, claro. A vontade dele como Deus é muito maior, mas ele tinha vontade humana. Ele não fala: Senhor, tira de mim esse cálice, mas não faça a tua vontade, não faça a minha vontade, mas a tua. Então, quer dizer, a vontade divina dele era maior do que a vontade humana, mas ele tinha vontade humana, senão não é homem. Se ele não é homem, não pode salvar o mundo. Ele é o novo Adão. Depois veio o nestorianismo. Esse Nestório começou a dizer que Maria não era mãe de Jesus. Por quê? Que Maria não era mãe de Deus. Por quê? Porque Maria era só mãe do Jesus homem. Ué, tem 2 Jesus por acaso? Infelizmente hoje também tem pessoas que dizem isso. Ah, Maria é só mãe do Jesus homem. Só serviu para ter Jesus. Ué, existe 2 Jesus por acaso? Que eu saiba, só existe um Jesus. E a Bíblia fala Maria, mãe de Jesus. Ela não fala Maria, mãe do Jesus homem. Ela não fala isso. Se Jesus é Deus, ela é mãe de Deus. Então a igreja teve que de novo combater essa heresia. Concílio de Éfeso, ano 431. Maria é a Theotokos, mãe de Deus. Por isso nós rezamos na Ave Maria. Santa Maria, mãe de Deus, porque Jesus é Deus, ou não é? Claro que é, e só existe um Jesus. Depois veio o monofisismo, que Jesus só tinha eu não me lembro se é vontade ou natureza também humana. Aí, gente, é muita heresia nessa época, tanto que um tal de Acácio se rebelou com a igreja e falou: eu não aceito isso, então eu vou embora da igreja. Foi embora da igreja, então separou da igreja. É o chamado cisma de Acácio, que foi no ano entre o ano 483 e o ano 519. Ele não aceitou as decisões da igreja e acabou
separando da Igreja Católica, né? Ele não pôde mais ensinar como padre católico, porque começou a dizer que Jesus não era Deus e nem era homem. Se Jesus não tinha as duas naturezas, então ele não pode salvar o mundo. Aí depois a igreja conseguiu vencer todas essas heresias, graças a Deus. Aí no ano 476 cai o Império Romano. Roma cai na mão dos bárbaros. Aí os bárbaros começam a querer atacar a igreja. Átila, rei dos hunos, queria destruir Roma. O Papa São Leão I foi lá conversar com ele queria destruir Roma, igual Nero fez. Não sabemos que eles conversaram, só sei que ele voltou para trás e não destruiu Roma. Não destruiu a igreja, porque o Papa, além de ser um líder religioso, é um chefe de Estado. Então o Papa foi lá conversar com ele, o homem disse que onde que o cavalo do homem pisava não nascia capim. De tão ruim que o homem era, tal de Átila, rei dos hunos. Mas ele não destruiu Roma porque o Papa foi lá conversar com ele. Olha o prestígio que o Papa tinha. Não é igual hoje aí que o povo aí fica zombando do Papa, não. O Papa tinha prestígio. O homem, ó, rapou fora. Depois um outro bárbaro chamado Genserico queria também destruir a igreja também, acabar com Roma. E um outro papa, São Gregório Magno, também a mesma coisa. Foi lá conversar com ele e ele também não fez mal para a igreja. É o prestígio que os papas tinham. Só que os bárbaros queriam conquistar a igreja. Queriam dominar a igreja. Entendeu? Então a igreja, o que teve que fazer? Evangelizar também esse povo. Então a igreja começou a evangelizar esse povo, os bárbaros. Só que era um povo de cabeça dura. Muitas vezes a igreja tinha que guerrear contra eles. Ok? Então aí entravam os monges. Os monges então que faziam esse trabalho de converter os bárbaros. Ok? Aí a igreja começou a evangelização, não é, desse povo bárbaro, e eles começaram a se converter. O rei Clovis, que era um bárbaro, se converteu ao cristianismo, porque a sua mulher Clotilde também se converteu. Então a mulher converteu o rei. Olha a importância da mulher. Então a mulher também, ela pode levar o homem para o mau caminho, mas pode também converter o marido. Ok? Aí depois a igreja foi lutando contra esses bárbaros, aí começaram a vir um atrás do outro, para poder tentar dominar a igreja. Aí eu vou citar alguns aqui. Os magiares, os vikings. Se você estudar a história, você vai estudar sobre isso, ok? Aí depois vai acontecer o quê? O cesaropapismo, ou seja, a intromissão desses leigos, vamos dizer assim, nas coisas da igreja. Aí eles começaram a querer mandar na igreja. Aí isso foi terrível, gente. Isso foi terrível para a igreja. Porque a igreja não aceitava. No começo a igreja não aceitava, aí dava uma briga danada. Dava briga, depois, infelizmente, né, o pessoal do clero da igreja começou a se corromper. Infelizmente, a gente tem que dizer, por isso que a igreja não esconde. Infelizmente, houveram nessa época papas, bispos e até padres que, infelizmente, deixaram se corromper por esse cesaropapismo. Por isso que a gente vê papa com 18 anos. Vê se pode um papa com 18 anos fazer o quê? Mas aí continuou as heresias. A heresia do iconoclasmo, que era uma heresia que queria quebrar todas as imagens, por influência do judaísmo e do islamismo, que os judeus e os muçulmanos não fazem imagem. Então, por influência deles, começaram a querer quebrar as imagens. Então, a igreja se reuniu de novo no Concílio de Nicéia II, no ano 700 e pouco, e decidiu que pode ter imagem, não tem problema nenhum. A imagem não é para adorar, é para venerar. Então, por isso que nas nossas igrejas até hoje tem imagem, a igreja nunca vai tirar. O que a igreja decide, ela não volta atrás. Então, essa heresia começou a querer quebrar as imagens das igrejas. E a igreja teve que combater essa heresia. Ok? Aí depois veio a luta contra os senhores feudais,
que morriam e doavam suas terras para a igreja, mas aí aquelas pessoas também queriam se apossar das terras da igreja, que a igreja tinha, nessa época a igreja era rica, né? Não podemos esconder isso. O Papa, já falei, o Papa é um chefe de Estado. Então a igreja era rica, a igreja tinha bens, mas eram tudo doado. A igreja não pegava nada de ninguém. As pessoas morriam e doavam para a igreja. Então a igreja teve um estado pontifício. Ok? Então a igreja tinha realmente muita riqueza. Hoje não. Tudo foi tomado da igreja. A igreja só tem aquele pedacinho de terra ali que é o Vaticano. Não tem mais nada. Mas nessa época a igreja tinha. O Papa era rico. O Papa tinha. Realmente o Papa da época era rico. Só que isso trouxe prejuízo. Por quê? Eles queriam se intrometer até nas coisas religiosas da igreja. Queriam fazer até o Papa. Por isso que a gente vê, às vezes, 3 papas na igreja. Um Papa legítimo e 2 antipapas, que não eram eleitos pelo povo, sem autorização da igreja. A igreja teve 3 papas. Um Papa verdadeiro e 2 falsos, que a igreja chama de antipapa. Então, gente, olha quanta coisa a igreja foi ter que vencer, foi ter que vencendo. Aí depois veio o cisma da igreja do Oriente, os ortodoxos. No ano 1054, eu já fiz aí um vídeo sobre a igreja ortodoxa, o patriarca de Constantinopla, Miguel Celulário, brigou com o Papa da época e acabou separando da igreja. Ou seja, a igreja ortodoxa separou da igreja, até hoje está separada. A igreja está tentando voltar a uma unidade com a igreja ortodoxa. Todos os papas tentaram. João Paulo II, João Paulo Bento XVI e o Papa Francisco agora está fazendo. O que o Papa está tentando? Unificar a igreja católica com a igreja ortodoxa. Como? Celebrando junto o dia da Páscoa. Porque eles celebram separado da gente. Eles celebram no dia 14 de Nissan e a gente celebra um domingo depois. Então o Papa está tentando que a gente celebre no mesmo dia. Tomara que consiga. No dia que os ortodoxos voltarem para a igreja, gente, vai ser uma grande bênção para a igreja. Aí depois só vai faltar os protestantes. Aí vai haver uma só igreja. Então, a igreja teve também que na época teve uma briga danada entre o Papa, porque a igreja ortodoxa ela não obedece o Papa. Então, eles têm o chefe deles da igreja deles, que é o patriarca de Constantinopla, e eles são separados da igreja. Eles têm todos os sacramentos, né? Se você participar de uma missa na igreja ortodoxa, vale. Só que eles estão separados de Roma. Valer vale, mas não é lícito. Nós não podemos participar. Mas se eu participar, vale. Se eu receber o corpo de Cristo na igreja ortodoxa, eu recebo o corpo de Cristo, porque eles têm os sacramentos que os protestantes não têm. Porque os protestantes não têm sucessão apostólica, eles têm. Porque os bispos deles vêm dos apóstolos. Já, infelizmente, o Lutero não. O Lutero rompeu, né, com a sucessão apostólica. Ok? Então, gente, até hoje, infelizmente, há essa divisão entre a igreja ortodoxa e a igreja católica. Esperamos que o mais rápido aconteça essa união entre os dois. Ok? Aí depois veio a luta contra o islamismo. Foi terrível. Até hoje a gente vê o trabalho que dá o islamismo, que vem lá de Maomé, e eles são descendentes de Ismael. Os judeus vêm de Abraão, de Isaac, e os islâmicos da descendência de Ismael, outro filho de Abraão, com Agar. E o profeta deles é Maomé, ok? Então, gente, o islamismo, eles fizeram muito mal para a igreja. Inclusive, foi por causa do islamismo que a igreja começou as cruzadas. Tem gente aí que, nossa, né, a igreja fez muito mal na época das cruzadas. Muito mal? Vocês queriam o quê? Os muçulmanos estavam atacando os lugares sagrados lá e a igreja ia ficar quieta? É legítima defesa. Legítima defesa, a gente pode até matar. O nosso catecismo diz isso. Gente, para salvar a sua vida, para salvar alguém que está te atacando, você pode até matar. É uma exceção. Então a igreja ia ficar de braço cruzado vendo os muçulmanos destruir os lugares sagrados, até o Santo Sepulcro, onde Jesus foi sepultado? Não, senhor. Os próprios cristãos, eles queriam combater por Jesus. Eles morriam
com a cruz, eles levavam a cruz, levavam a espada, eram guerreiros chamados guerreiros templários, ok? Que é muito mal falado por causa daquele filme Código da Vinci e aquele outro filme Anjos e Demônios, que aquele Dan Brown fez aqueles 2 filmes metendo malho na Igreja Católica, mas ele não falou a verdade. Ele não colocou ali a verdade, porque ele queria faturar em cima da igreja. Porque a igreja, já falei que a igreja dá ibope. Falar mal da Igreja Católica dá ibope. Então ele não queria mostrar a verdade, ele queria defamar a igreja. Então, gente, as cruzadas foi uma legítima defesa da igreja. Houve morte? Claro que houve. Numa guerra tem morte, dos 2 lados. Então, infelizmente, houve essa outra coisa. Se a igreja não fizesse isso, a Europa hoje seria toda muçulmana. Toda. Porque eles começaram a dominar tudo pelas armas. A gente sabe que os muçulmanos não conversam, eles não querem dialogar. Hoje, algumas vertentes do islamismo aceitam conversar com a igreja, mas muitos não aceitam. A gente vê aí a perseguição aos cristãos lá naqueles lugares lá até hoje. A gente vê, está cansado de ver. Seja católico, seja protestante. Eles perseguem. Aí depois veio a luta contra os hereges cátaros e a Inquisição. Outra coisa, por que a igreja teve que fazer a Inquisição? Por causa da heresia dos cátaros, que era uma heresia terrível. Ok? Então, outra coisa, o próprio povo é que jogava o pessoal na fogueira, sem autorização da igreja. Aí no ano de 1231, o Papa Gregório IX instituiu o Tribunal da Santa Inquisição, ou seja, não vamos matar ninguém antes de ouvir os hereges. Então o que a igreja fazia? A igreja julgava, entre aspas, dava oportunidade para as pessoas se arrependerem. Quem não se arrependia, a igreja mandava para o Estado, e o Estado jogava na fogueira. Então não é a igreja que matava, era o Estado. Agora, essas heresias, eles não eram bonzinhos, não. Eles não eram bons. Não pensa vocês que eles eram uns santinhos, que eles não eram, não. Então, como na Idade Média o que valia era salvar almas, então a igreja estava defendendo o quê? Das pessoas não irem para o inferno, que estavam levando muita gente para o mau caminho. As bruxas, a mesma coisa. A igreja matou milhões de bruxas. Não, senhor, claro que não. Agora, aquelas que não queriam se converter, a igreja mandava para o Estado. Por quê? Porque estavam levando muita gente com elas para o inferno. Porque elas faziam pacto com o demônio. A gente sabe que fazia. Então é onde que deu origem também a Inquisição. Depois veio o cisma do Ocidente. Foi terrível também para a igreja. O Papa ficou 70 anos em Avignon, na França. Deixou lá Roma e ficou 70 anos exilado numa cidade chamada Avignon, na França. Até que uma Santa Catarina de Sena, teve uma visão mandando o Papa voltar. Santidade, volte para Roma, que eu estou sentindo o cheiro do inferno aqui. E o Papa pegou a malinha dele e voltou. Olha o papel dos santos. Sem falar mal do Papa, sem romper com ele, mas falou para ele, ó, o senhor volta porque eu estou vendo o cheiro do inferno aqui. E o Papa voltou. Isso que o Lutero não soube fazer. Conversar. Não brigar. Conversar. É isso que os santos fizeram. Aí depois veio o protestantismo, que eu não vou abordar aqui, que eu já fiz 3 vídeos aí sobre o protestantismo. Se você quiser, leia no meu canal. Só vou dizer que foi a maior heresia do cristianismo, que dividiu a igreja até hoje. A igreja está dividida até hoje por causa disso. Já fiz aí 3 vídeos sobre o protestantismo. O cisma da igreja anglicana também já falei, sobre o rei Henrique VIII. Também já falei, não vou falar de novo. Aí depois vem as heresias modernas. As heresias do nosso tempo para cá. A luta contra os iluministas e a Revolução Francesa. Que todo mundo fala bem da Revolução Francesa, que matou não sei quantos mil padres. Será que você sabia disso? Padres, freiras. Não, a Revolução Francesa foi uma maravilha, foi. Vê quantos eles mataram, fechou quantas igrejas. E o que é o iluminismo?
o homem é o centro de tudo. Não é mais Deus. Na Idade Média, que fala que é a Idade das Trevas, o centro é Deus. Eu tenho que salvar a minha alma. Agora, na idade que nós estamos vivendo agora, Deus saiu do centro, agora o centro é o homem. E você tem que cuidar do corpo, a alma que se dane. A alma depois a gente vê. É o que nós vemos hoje. É o modernismo. Iluminismo, o modernismo é filho do iluminismo. Ok? Então, agora o que vale agora sou eu, a minha felicidade e o meu corpo, eu estar bem. Então você tem que fazer tatuagem, você tem que botar silicone, fazer academia. A sua alma depois a gente vê. Mas Jesus diz, o que adianta eu ganhar a vida inteira e eu perder minha alma e ir para o inferno? Aí depois vem o liberalismo e o modernismo, que eu já falei aqui um pouco, e as grandes perseguições do século XX. Qual foi as grandes perseguições do século XX? O comunismo ateu. Até hoje a igreja luta contra o comunismo. A gente vê o papel do Papa João Paulo II contra o comunismo. Até hoje a gente vê. A gente vê aí as aparições de Nossa Senhora de Fátima, quando ela apareceu falando o mal que o comunismo ia fazer. Leia o livro, o livro negro do comunismo. É um livro dessa grossura. O livro negro do comunismo. Vai lá ver quantas pessoas que o comunismo matou. E tem gente aí que fala, eu sou cristão, mas eu sou comunista. Eu sou a favor do comunismo. Vai ler o livro negro do comunismo. O comunismo é ateu, é materialista. E quem é o filho do comunismo? A teologia da libertação, que tanta gente defende na igreja. Eu já fiz um vídeo aí só sobre isso, o Papa Bento XVI. Gente, o Papa Bento XVI diz que a teologia da libertação é a pior heresia que houve na igreja. Porque tira Jesus Cristo do centro e bota o homem. O plano de Jesus Cristo de salvar o mundo, Jesus veio para tirar o pecado e não para a gente viver bem em sociedade. Tem que defender os pobres. Claro que tem que defender os pobres. Mas, veja, para isso a igreja tem a doutrina social da igreja. A igreja tem, desde Leão XIII, na Rerum Novarum, a encíclica do Papa, a igreja tem a doutrina social. Tanto que é a instituição que mais caridade fez no mundo. É a igreja católica, até hoje. Isso não sou eu que estou dizendo, são dados. Vê aí os dados, você vai ver qual é a instituição que mais caridade fez e faz. Só você vê os santos. Uma Madre Teresa de Calcutá da vida, uma Irmã Dulce da vida, um São Camilo de Leles da vida. É a igreja que mais caridade fez e não precisou de teologia da libertação para isso. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de defender essas coisas dentro da igreja. A igreja hoje está dividida entre pessoas, hoje padres, bispos, defendendo o comunismo, o marxismo. Meu Deus do céu, o que é isso? Onde nós vamos parar? Indo contra os ensinamentos dos papas, João Paulo II, Bento XVI. Aonde nós vamos parar? Padres defendendo esse tipo de coisa, seguindo hereges, como a gente vê esses que abandonaram a igreja. Esses que abandonaram a igreja no Concílio Vaticano I, dizem que a igreja está sem papa. Como que a igreja está sem papa? E o Papa Francisco é o quê? Que o Papa Francisco é um falso papa. Meu Jesus, que falso papa! Ele foi eleito pela igreja. O mesmo que foi eleito João Paulo II e todos os outros. Como é que ele é um falso papa? E depois no Concílio Vaticano II a mesma coisa. Aí nós vemos aí, o pessoal lá que diz que a igreja está vacante, a igreja não tem papa. Eu não obedeço, eu não obedeço o catecismo, eu não obedeço a igreja. Que é isso, gente? Onde nós vamos parar? E agora, as perseguições agora voltaram de novo, querendo fechar as igrejas, querendo fechar as instituições da igreja. Esse ateísmo que está nosso Brasil. O Brasil, gente, o país mais católico do mundo, terra de Santa Cruz.
Gente, o Brasil foi construído sob o símbolo da cruz. 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral com 17 padres celebraram aqui a primeira missa. E agora o Brasil está virando uma terra de ateus, de comunistas, de satanistas. Que é isso? Nós temos que nos unir, nós cristãos temos que nos unir, católicos e protestantes, em vez da gente ficar brigando sobre coisas que não precisamos brigar, em vez de a gente ficar brigando, cada um já falei, gente, fica cada um na sua. Quem é católico fica na sua igreja, quem é protestante fica na sua igreja. Mas nessa hora nós temos que nos unir contra aqueles que querem nos destruir. Querem destruir os católicos, querem destruir os protestantes, tudo aquilo que é cristão. Então, gente, nós não podemos brigar entre nós temos que nos unir para combater. Isso aí é coisa demoníaca, é coisa do demônio. Quem divide é o demônio, quem une é Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, acontece a perseguição que nós estamos sofrendo, seja católico, seja protestante. Nós somos cristãos. Vamos nos unir. Porque se a gente não se unir, o Brasil vai virar uma Venezuela, o Brasil vai virar uma Nicarágua, o Brasil vai virar uma Argentina, um Chile e coisa pior. Uma Bolívia, ou uma Cuba, ou uma China. É isso que nós queremos? Que o Brasil, terra de Santa Cruz, o país mais católico e mais cristão do mundo, vire tudo isso? Comunista, ateu, marxista? E esse pessoal da teologia da libertação, gente, abre o olho. Dentro da igreja. Estou falando dentro da igreja. Olha o que está virando as nossas igrejas, as nossas missas. Estão fazendo absurdos dentro das nossas igrejas. O discurso hoje da homilia não é mais o evangelho, é coisa política. Santuários marianos sendo pregações políticas. De A, B ou C. Pelo amor de Deus, gente. Nós temos que levar para o povo o evangelho. É o evangelho que salva. Que Deus possa olhar por cada um de nós, que Jesus possa olhar por cada um de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e estaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.